E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo as movimentações do gráfico, onde você pode aplicar ali as movimentações concernentes a uma região, seja de compra, seja de venda. Você é muito bem-vindo ao canal, você pode ir se inscrevendo, ativando o sininho de notificações para que você receba todo o material todos os dias às 18 horas e 15 minutos. Nós estamos aqui trazendo conteúdo para você aprender de uma vez por todas como analisar o gráfico, entender quais são os caminhos da análise de forma correta e para que você saiba realmente como utilizar a técnica a seu favor. Por exemplo, agora, ó, você viu que eu fiz duas marcações ali. Por que eu fiz duas marcações? Porque eu fui procurar o movimento do gráfico. Fiz movimentação do gráfico. Por que eu fiz essas duas marcações com essa linha? Porque eu entendi que existe uma região ali. É uma região onde o gráfico está ofertando. É uma região de resistência. Cadu, por que você não deixa uma linha apenas para mostrar que ali é uma resistência? Porque o gráfico, ele não, a resistência, a oferta, ele nunca é uma linha. A resistência, ou conhecido como oferta, ou suporte, conhecido como demanda, são regiões. Está lá, ó, fechamento perfeito. São regiões. Então aqui, ó, é uma região, aqui é uma região de oferta. Eu posso trabalhar a venda do gráfico tanto nessa região como nessa região. Tanto é que você percebe que o gráfico veio fazendo esse candle até o meio da região. Percebeu? E depois ele veio e deixa esse padrão lindo aqui, ó, mostrando para mim assim: Cadu, eu não cheguei nem na máxima do preço e nem parei na mínima do preço. Eu parei no meio do caminho. Só que aí você fala assim, poxa, como é que eu sei se eu vou vender ali na região de oferta? Porque ele não foi buscar nem a máxima nem a mínima. Olha a movimentação e o padrão que ele deixa de vela. Por isso que o gráfico é vivo. Por isso que o gráfico ele tem que ser interpretado. Por isso que você tem que aprender como interpretar no gráfico as regiões de oferta e demanda. Porque você vai entender, por exemplo, que nem aqui, ó, é uma região de demanda. Tanto é que o gráfico foi comprado aqui, e ele não precisou chegar na máxima da região. Ele não precisou chegar aqui numa linha que foi colocada. Ele vai fazer a sua movimentação dentro da movimentação natural do gráfico, porque ele tem o quê? Regiões. E isso que você tem que entender. É isso que você tem que estudar e compreender. Por isso que tem um monte de gente que toma loss, traça uma linha, e o gráfico, tocou na minha linha, eu entrei e eu tomei loss. Vai tomar loss mesmo, porque o gráfico não é linha, o gráfico são regiões. Como você pode ver, ó, o gráfico fez movimentação e está retomando aonde? Justamente aqui, ó, onde eu fui marcar para você que tem uma região mais acima, que faz parte de toda uma região de oferta. Compreendeu? Então, ó, você que está chegando aqui no canal também, eu deixo um presente para você, um e-book inteiramente grátis para você fazer download, onde eu trato sobre padrões de vela. São 36 páginas, onde eu falo dos 16 padrões de vela que eu mais utilizo na hora de fazer as minhas entradas em região de oferta e demanda. É simples você fazer o download, você pode vir aqui no meu canal do YouTube, ó. Na parte de cima tem aqui meu WhatsApp, tem aqui o canal do Telegram onde você faz o download, tem aqui o Instagram, tem aqui o link do treinamento, ou abaixo de todas as videoaulas também você encontra todos os links aí na descrição. Quando você acessar aqui o canal do Telegram, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, e aqui vai estar aparecendo assim, ó, mensagem fixada. Clicou na mensagem fixada, abre dois links e aí você escolhe qual link você quer fazer o download. Aqui dentro, ó, você vai vendo resultados de alunos, como a Jennifer. Ó. A Jennifer ela mandou todo um relato falando que ela havia comprado o treinamento há algum tempo, mas não estudou, não estava estudando. Agora ela retomou os estudos
E ela diz assim, ó, ao pouco está tudo clareando, muito obrigado por compartilhar deste conhecimento conosco. O restante que ela conversou aqui, eu tive que tirar para caber na tela aqui, né? Mas olha que coisa linda as entradas, né? Olha que sessão linda, altamente lucrativa, altamente positiva, ou seja, está fazendo a coisa certa, estudando da forma certa. Aqui o Nildo batendo meta como sempre, olha esse histórico, que coisa linda. Quem sabe faz, né, Ionildo? As aulas que eu subo aqui para o YouTube, você vai acompanhar aqui pelo canal do Telegram. Aqui o Marcelo, ó, batendo meta novamente. Então você vai ver aqui no canal do Telegram os alunos que batendo meta, que eu subo material. E pode baixar o e-book aqui também, ó, 4-0, ó, em 34 minutos, o João batendo meta. Olha que histórico lindo do João, né? Esse aqui, aliás, esse aqui é o José. Olha que histórico lindo, esse é o José, que mandou um pouco aqui, ó. Boa tarde, Cadu. Desejo tudo de bom. E aí ele manda aqui todo o recado em cima das análises que ele fez. Essa foi a sequência linda dele, né? Por que o José é capaz de fazer isso? Por que o João é capaz de fazer isso? Olha que sequência linda do João também. Porque eles sabem o que fazem, eles têm as técnicas adequadas, um método que funciona, onde ele sabe analisar o gráfico. Olha o Ionildo batendo meta de novo, mandando os seus resultados. E assim por diante. Aqui como o João, ó, de 30 para 100 reais. O João entrou esses dias no treinamento. Esse João aqui, né? Tem vários alunos com o nome de João, de José. A Cristiane aqui, ó, manda um relato muito interessante, que ela perdeu a avó dela, ficou um tempo sem treinar, voltou agora de novo e está fazendo muito bem para ela, batendo meta. Aqui o Rodrigo, ó, mais um saque, gratidão, e por aí vai, tá? Acompanhe os alunos, baixe seu e-book para você estudar. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode mandar no meu direct, aqui, ó, como está aqui no meu Telegram, já tem um recado aqui. Cadu Rinaldi, link para acesso do treinamento. Lembrando que o treinamento ainda está com desconto de 60%. Eu tenho um contrato, né, com a empresa do Trabalho EAD. Quando der uma quantidade de alunos, essas taxas, esses descontos que ele me dão, vai acabar aumentando naturalmente, como as coisas acontecem, e aí a gente tem um reajuste do valor, tá? Mas por enquanto está, ó, quero o USD-JPY, por enquanto está na super promoção. Aproveite essa super promoção para que você estude da forma correta o gráfico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu analisar de novo, ó, região, né? Eu só estou numa dúvida aqui, vou jogar ali para baixo, eu estou numa dúvida nesse ponto aqui, ó. Eu estou na dúvida nesse ponto aqui. Por quê? Porque depende do movimento que ele faz ali, ele pode fazer uma pequena correção antes de continuar sua queda. Mas eu estou lembrando, lembra que eu falei para vocês? Eu estou onde? Eu estou numa região de oferta. Olha aqui, ó, região de oferta, ó, região de oferta. É uma região que engloba tanto o início desse movimento como esse movimento. E depois ela vem até esse ponto aqui, ó, região de oferta. Então você tem que começar a olhar o gráfico não como uma linha. Entenda isso, não como uma linha. Você tem que começar a olhar o gráfico como região, entendeu? Existem regiões onde que eu posso vender o gráfico, existem regiões onde eu posso comprar o gráfico. Olha que movimento lindo. Entrada perfeita, tá lá, ó. Se esse preço ele tivesse fechado, se esse candle tivesse feito esse movimento até aqui, ó, até este fundo, eu teria comprado aqui nessa região. Eu não teria vendido, porque ele faria esse movimento para depois fazer uma queda. Como ele fez um movimento bonitinho ali na região de queda, na movimentação, ó, região, deixa eu mostrar aqui para você com linha grossa que é melhor. Região de oferta, região de demanda, região de demanda, região de demanda. Ou seja, o gráfico ainda está numa região de oferta que eu posso pensar em quê? Em fazer venda. Isso que o gráfico me mostra. Então, olha só. Tanto é que dá uma olhada que eu falei para você que aqui eu não venderia se o preço viesse até aqui. Tá vendo que o gráfico está corrigindo? Tá vendo que o gráfico está fazendo um movimento aqui, ó, certinho? Ou seja, se ele tivesse vindo até aqui, fechado aqui, eu teria comprado, como ele fez um movimento de compra aqui na região, ó. Perfeito. Essa é a movimentação clássica do gráfico.
Então, se você conseguir entender e interpretar as regiões do gráfico, o que é oferta e o que é demanda, você já está no caminho certo da análise. Ó, entrada em USD JPY fazendo uma venda aqui, entrada em USD JPY fazendo uma venda aqui, agora ele chegou naquela região ali, USD JPY, ó, e olha o que ele começou a fazer naquela região. Ele começou a parar o movimento aqui, ele não sabe nem se ele sobe, se ele desce, ele ficou travado aqui na região. O mesmo movimento gráfico, ele chegou aqui, parou, estacionou, e agora ele fica com esse microcandle aqui, não sabe se sobe, não sabe se desce, ó, voltou em região. E agora, Cadu, eu posso pensar em uma compra aqui nessa região? Posso pensar numa compra nessa região aqui, ó, porque ele está com dificuldade de romper a região. Olha que interessante. Você entendeu o que é uma região? Cadu me explicou que região não é linha. Cadu me explicou que região não é linha. Eu posso colocar uma linha para marcar o suporte. Eu posso colocar uma linha para marcar resistência. Eu posso colocar uma linha para eu ter como referência de movimentação, até de tendência. As famosas LTAs, LTBs, que muita gente gosta. Os passarinhos estão cantando, viu, gente? Eu espero que não atrapalhe a aula. Você pode até marcar as linhas de tendência para você entender as linhas de referência, tanto de alta como de baixa. Porém, elas são linhas de referência. A linha vai mostrar para você que você tem uma máxima de região ou você tem uma movimentação de tendência. Existem as duas formas de você ver essa movimentação. Tá lá, ó, fechou perfeitamente, sem problema nenhum, tranquilo. Quando você olha o gráfico de uma perspectiva profissional, quando você olha o gráfico sabendo interpretar essas regiões, quando você olha o gráfico com técnica e conhecimento gráfico, você consegue entender as regiões. Quando você começa a entender as regiões, você sabe que não é mais uma linha, e sim uma região. Então, quando eu venho nesse gráfico, gente, ó, eu abri a tela aqui, né? Eu já fiz as operações para mim, eu já vim nessa segunda sessão. Como diz esses dias, né? O Caio perguntou para mim que horas que eu acordo. Eu acordo antes do sol. Então agora é 8h10 por aí, ó. Eu já estou acordado faz tempo. E aí chega na hora eu falo assim, eu vou fazer mais alguns trades e vou gravar e mostrar para o pessoal, vou subir a aula. E aí, ó, como é que está a explicação? Não adianta eu entender que o gráfico pode ser apenas uma linha. Eu tenho que ver o gráfico como um todo. Então, quando eu identifico, ó, região de oferta, eu entendo que o gráfico tem toda uma região. Então, ó, enquanto o gráfico está trabalhando nessa região aqui, ó, ele está ofertando. Olha aqui, ele está ofertando. Teve uma vez um aluno que falou assim para mim, Cadu, eu não entendo, eu vou no mercado para comprar as coisas quando está barato. Então, para mim, a oferta ficaria no suporte, né? Por quê? Porque eu compro barato. Aí eu falei, então, mas você está vendo como lado de consumidor. Você tem que ver pelo lado do gráfico. Quem oferta é o gráfico, não é você. Então, quem oferta é o supermercado, não é você. É o supermercado que está desvalorizando o ativo, por isso que é oferta. Então, essa região aqui, ó, enquanto o preço estiver trabalhando nessa região aqui, eu estou pensando em oferta. A partir do momento que o gráfico começou a trabalhar nesse setor aqui, ó, opa, não era essa cor, peraí, para ficar mais claro para você, né? Quando o gráfico começa a trabalhar nesses setores aqui, ó, eu já estou pensando o quê? E olha que eu fiz o desenho aqui no canal certinho para você entender. Quando o gráfico começa a trabalhar aqui, ó, eu já estou pensando em demanda. Conseguiu entender? Aqui eu já estou trabalhando demanda. Ó. Aqui eu estou trabalhando demanda, aqui estou trabalhando demanda e aqui estou trabalhando oferta. Ou seja, nessa região aqui, o gráfico me mostra e fala assim, Cadu, eu estou desvalorizando o ativo, pode vender. Só que quando o gráfico chega numa região como essa, o ativo já fala assim para mim, Cadu, eu estou trabalhando compra. O ativo está valorizado, o ativo está trabalhando valorizado, sobrecomprado. Pode continuar comprando, que pelo menos até 50% da região de venda eu posso ainda comprar nessa região.
eu posso ainda comprar. Depois ele pode fazer um movimento de queda e vir buscar fundo aqui de liquidez, ou ele pode continuar rompendo e buscar topo de liquidez lá no passado. Então, quando você entende o gráfico dessa forma, dessa amplitude de movimento, e você começa a entender e interpretar regiões, você vai entender o gráfico. Tanto é, olha que coisa linda, ó, o gráfico ainda não rompeu essa região. O gráfico voltou na região de 50% que eu falei para vocês, ó, de 100%. Quem é do treinamento sabe, quem acompanha entende o que eu estou falando. Ó, ele já começou a travar aqui nessa região. Ele pode fazer movimento de queda, como ele pode romper aqui e continuar a buscar regiões mais acima. Então, essa movimentação é linda de ver. Essa interpretação que a gente faz no gráfico é a parte técnica. E as pessoas não têm resultado porque não sabem analisar. As pessoas são falhas nos trades, tomam loss um atrás do outro porque não sabem analisar. Ah, professor, mas a minha questão é emocional. Não é. Você não sabe analisar. E aí você deixa a razão por baixo, a emoção toma conta e aí vira um desastre. E aí a culpa é do emocional. Não. A culpa é que você não tem técnica suficiente para saber o que fazer no gráfico. E aí a emoção toma conta. Compreendeu? Aí a emoção deita e rola sobre você. Mas a questão é técnica, gente. A questão é técnica, é puramente técnica. Olha essa entrada que eu fiz aqui, ó, o USD-JPY. Fiz a venda na região que ainda o gráfico estava ofertando. Olha essa entrada de USD-JPY. Fiz a venda onde ainda o gráfico estava ofertando. Quando o gráfico chega na região aqui que ele não está ofertando mais, ele começa a demonstrar uma demanda para mim, eu vou lá e faço uma compra. Por quê? Porque o gráfico não é uma linha. O gráfico não é uma linha de suporte, não é uma linha de resistência. O gráfico é uma região de oferta, é uma região de demanda onde eu encontro as minhas resistências e as minhas ofertas no gráfico e eu vou trabalhar a tendência com os padrões e o fluxo do movimento dentro dessas regiões. Então vão ter as regiões onde eu vou poder comprar e as regiões que eu vou poder vender. Conseguiu compreender? Conseguiu compreender? Então, hoje eu estou querendo trazer esse assunto para esclarecer um pouco mais aquilo que você entende do gráfico, para você ter um pouco de mais visão gráfica. Isso tudo aqui eu ensino passo a passo no treinamento de uma forma que você não tem como você falar assim, ó, eu não aprendi. Aí, se você não se desenvolver, aí é uma questão pessoal. Mas eu ensino tudo que é necessário, tudo que você precisa aprender, setor por setor. Então, quando você, por exemplo, vem para o treinamento, você vai aprender tudo que você precisa. E aí você vai fazer o quê? Vai se desenvolver como pessoa, como estudante, para chegar aonde? Para chegar nos seus resultados. Então, este é o caminho do estudante. Aprender, se desenvolver e ter os resultados. É para isso que eu tenho um treinamento, para que você acelere o seu conhecimento, para que você pare de começar a perder dinheiro, entregar dinheiro para a corretora, para você olhar para o gráfico e o gráfico falar com você, como eu mostrei aqui no início das aulas, aqueles alunos batendo meta, coisa linda. Gente, depois que você aprende a analisar o gráfico, o loss existe, acontece, às vezes é por aquilo que a gente não consegue dominar, que é uma volatilidade do mercado, um evento extra gráfico que pode modificar ali a sua análise. Porém, o stop loss, isso é para quem não tem conhecimento técnico. Porque quem tem conhecimento técnico pode até bater um stop loss, mas por falta de analisar da forma correta, por analisar de forma errada. Talvez não está num bom dia, não é um bom dia para analisar, ele vai lá e vai querer analisar, entra em fúria e acaba tomando um stop. Quando você realmente aprende análise, você já sabe fazer gerenciamento, sua mentalidade já se torna de profissional e você vai lá e bate uma meta tranquila, como agora, ó. O USD só num ativo, ó. USD, entrada perfeita de venda. USD, entrada perfeita de venda. USD, JPY, entrada de compra. Entendeu? Em um único ativo, uma meta aqui de mais de 150 dólares, perfeito. Utilizando regiões de demanda e de oferta, interpretando o gráfico em regiões de oferta e demanda, trabalhando suporte e resistência. Conseguindo analisar a tendência dentro dessas regiões e aplicando os padrões de vela da forma correta. Se você se aprofundar e entender tecnicamente como funciona o gráfico, os seus resultados também virão. Aí basta você querer, basta você fazer valer o conhecimento que você tem. Eu sempre falo aqui, né, falei semana passada para o pessoal,
O conhecimento define a sua liberdade. Quanto mais conhecimento, mais liberdade. E essa liberdade são em todas as áreas, não é só dinheiro não, são todas as áreas, tá bom? Começando uma segunda-feira aí maravilhosa, né? Espero que você tenha uma semana maravilhosa. Quer vir para o treinamento? Estou te esperando aqui do outro lado. Vou te ajudar a ter conhecimento, a crescer em conhecimento, a saber analisar o gráfico. Você que ainda não vem para o treinamento, temos aulas aqui todos os dias às 18 horas e 15 minutos e te espero então amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!